Graças a Deus estamos no canal 10 para fazer o nosso programa Palavra de Fé, como nós sempre fazemos. E estamos aí com o Reginaldo, com toda a equipe do canal 10, essa cidade de Fernandópolis. Quero abençoar essa cidade, nunca amaldiçoar, nunca. Sempre agradecendo a Deus o privilégio de morar aqui, de ser filho dessa terra. Eu me tornei filho dessa terra. E aqui eu quero ser sepultado. Já tenho um filho sepultado aqui. E que Deus abençoe as autoridades dessa terra e que coisas boas aconteçam nessas eleições de 2018. Que a sabedoria esteja na mente, no coração de cada fernandopolense. Que você vote, sabe, corretamente, com sabedoria, sem distorcer as coisas, para o bem de todos, né? Para o bem de um só é uma coisa, mas para o bem de todos, tá bom? Eu quero ler hoje 3 versículos do Salmo 112. Salmo 112 fala da prosperidade que Deus tem para nós, para a nossa descendência. O bem maior que nós temos, queridos, é a nossa descendência. Sabe, o bem maior são pessoas, assim, aqui na terra, porque o bem maior é a vida eterna, mas me refiro aqui à nossa vida terrena. O bem maior não é o dinheiro que a gente tem, os cargos que a gente exerce, longe disso. Nosso bem maior, nossa família, descendência, filhos, netos, bisnetos. Isso é um bem tremendo. E quem não tem esse bem sofre muito. Tem uma dor terrível. Quem não sabe cuidar da sua descendência e é abandonado, largado, e a justiça manda prender porque não cuida da mãe, não cuida do pai, e a justiça não está nem aí se esse pai ou essa mãe que é uma pessoa terrível. E a descendência está sofrendo. Pode ser preso esse filho, essa filha. Porque se não for pela lei, pela justiça, a descendência nem cuida. Às vezes é a descendência que é uma desgraça total. Tem de tudo nesse mundo. Mas o nosso bem é esse. Feliz o homem que deixa essa herança para a sua descendência, que cuida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Feliz a mulher que cuida. Hoje nós estamos com um problema sério, você sabe disso, porque os casamentos acabam em divórcio, aí já uns 50% ou mais os casamentos. Então você não sabe de quem que é a descendência mais. Então os sofrimentos vão aumentando muito. Tudo vem aumentando, as dores. E nós não sabemos direito o que fazer. Parece que Satanás tem agido na terra de uma forma muito forte, né? Então vamos ler esse Salmo 112, 1, 2 e 3. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aqui o temor é a Deus, o Deus criador verdadeiro, Deus bíblico da religião judaico-cristã. Não é qualquer Deus, querido. Não é isso. Existe um Deus verdadeiro. Existem simulacros, né? Simulacros que fala, né? Isso, de deuses. Os simulacros de Deus, não sei como que diria, seria melhor dizendo, porque são coisas que não são Deus, são deuses. E as nações dirigidas por isso não têm a direção de Deus. São nações que estão em trevas, pessoas que estão em trevas. O bem-aventurado é aquele que teme o Senhor Jeová, o Deus dos hebreus, que é o Deus de Jesus Cristo. E diz que se este homem se compraz dos mandamentos desse Deus, ele será bem-aventurado. Então há uma regra, sim, há uma regra. Eu compreendo isso com facilidade. Pode ser que eu não queira me submeter a isso, é diferente, mas compreensão eu tenho disso. Há uma regra nítida, clara.
o Deus Jeová, Yahvé. Esse é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Quando Gênesis diz Bereshit, Bara, Elohim, no princípio criou Deus. Elohim não diz Jeová. Elohim é traduzido sempre Deus. Deus. Em todas as línguas, Deus. Elohim. Agora, Jeová às vezes é traduzido como Senhor, mas transliterado como Jeová. Porque no hebraico é um pentagrama, Yahvé, Javé, Yehová. Ninguém sabe ao certo como se coloca em português, ou em inglês, ou noutra língua. Mas nós sabemos quem é Ele, sem sombra de dúvida. Não é o Deus chinês, não é o Deus da Coreia, não é o Deus muçulmano. Não é. É outro. Diz: a sua descendência será poderosa na terra, a sua descendência será abençoada, a geração dos justos será abençoada. Então, o que Deus está nos dizendo? Que o prazer dele é que a nossa geração seja abençoada. Deus não tem prazer que as gerações sejam destruídas. Entretanto, no mundo existem organizações, muitas vezes sem CNPJ, tá? Quero que você entenda isso. Eu acho que eu não dou conta de explicar isso, mas sem CNPJ, sem endereço físico, organizações poderosíssimas, espiritualistas, que roubam ou querem roubar das famílias o bem dessas famílias. O comunismo é um que fez isso, e o comunismo não tem um CNPJ e não tem um endereço fixo. É um trem esquisito. É uma organização, um organismo vivo, mutante. Sei lá, eu não sei se eu estou falando correto, mas eu acho que dá para a gente entender mais ou menos a complexidade dessa coisa. Porque Deus, o Criador, diz que a nossa geração será bem-sucedida, a nossa geração será abençoada, bem-sucedida. O pai quer deixar um sucessor bem-sucedido, não é verdade? O pai quer deixar um filho bem-sucedido. Nem sempre isso acontece, mas o nosso desejo, e o desejo de Deus, que os filhos sejam bem-sucedidos, mais bem-sucedidos do que foram seus pais. Se esses filhos se pautarem pela palavra de Deus, se temer o Senhor, e se eles se comprazem, não sei como é que conjuga esse verbo, comprazer, um verbo complicado, né? Mas se eles têm prazer nos mandamentos de Deus, então eles serão bem-sucedidos. E o versículo 3 diz que na casa deste homem bem-aventurado, do versículo 1, esse homem, do versículo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Na casa deste homem bem-aventurado, desculpa. Graças a Deus. Na casa deste homem bem-aventurado, diz aqui, há prosperidade e riqueza. Eu fico assim, eu examino a Bíblia, cada dia eu fico mais grato ao meu Deus, porque Ele fez a diferença. Na casa deste homem bem-aventurado há duas coisas tremendas: prosperidade e riqueza. Porque prosperidade é diferente de riqueza. Eu conheço gente rica com muitas posses, não tem prosperidade, porque a casa dele não é próspera. Não é. Eu não me refiro a morar em casa de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Eu não me refiro a isso. Isso, muitas vezes, é até para lavar dinheiro. Você sabe, a polícia fala isso de vez em quando. Ah, isso aqui é para lavar dinheiro. Aquilo lá foi lavagem de dinheiro e tal. É lava-jato, é isso e aquilo. Não me refiro a isso, fazer casa para lavar dinheiro. Não. Mas uma pessoa que está bem, primeiro ele tem que estar bem. A sua casa tem que ser um pouco melhor, mas próspera, para toda a família. E pessoas precisam aproveitar essa prosperidade. Ele não pode guardar tudo para ele.
Eu me lembro que o Bill Gates tinha tanto dinheiro que ele saiu da presidência da Microsoft e ele foi trabalhar nessa área social, porque ele não, com tanto dinheiro, tanta riqueza, não se sentia bem. Ele achou melhor fazer algumas coisas. Fundação Rockefeller é um exemplo tremendo. Ele foi para vários países fazer o bem. China, por exemplo, fazer o bem. Fundação Rockefeller. Porque a pessoa começou a perceber que precisa distribuir um pouco essa coisa que está só no bolso dele. Senão ele não tem prosperidade, ele tem só riqueza. E a riqueza não faz bem para ninguém. Assim, eu digo, é preferível ter dinheiro do que não ter. Não estou me referindo a isso, estou falando de coisas muito ostensivas, coisa muito grande. E diz aqui que a justiça deste homem permanece para sempre. Então, aquilo que ele fez de justiça, justiça não é cumprir a lei, tá? O judiciário cumpre a lei, eu não me refiro a cumprir a lei. Justiça é outra coisa. Quando diz Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, justiça não é simplesmente dizer cumpra a lei, isso é justiça. Jamais, jamais, longe de cumprir a lei, fazer justiça cumprindo a lei. É algo muito superior a isso. É fazer o que é correto, o que é certo. Isso é cumprir a lei. Muito mais do que cumprir, aliás, isso que é justiça, é muito mais do que cumprir a lei. Então, quero encerrar isso, que esse homem bem-aventurado é um homem próspero, rico. Ele prospera em todas as áreas da sua vida. Sua descendência herda isso e cresce na face da terra. É uma descendência abençoada. Você tem países com esse tipo de coisa acontecendo. Existem países. E ao contrário, existem países cuja descendência que cuida desse país é tão ruim que o país inteiro está na miséria. Vamos orar pelo nosso país, porque Deus disse como fazer esse país ser maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo Brasil. E nesse momento, na TV, eu quero fazer essa oração, pedindo ao Senhor que venha nos ajudar, para que esse país seja transformado, que o voto seja abençoado do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.